Como lidar com o luto após uma perda gestacional? Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, eu sou a Polly e sejam bem-vindos ao meu canal. Você, mamãe, que está passando por esse momento tão difícil, eu sei bem como é, porque eu também já tive algumas perdas gestacionais. Saiba que essa dor que você está sentindo, você vai aprender a conviver com ela. Só para vocês saberem, a minha perda mais recente ainda vai fazer 3 meses. E por que é tão difícil lidar com a perda? Porque você carregou o seu bebê na barriga, você conviveu com ele, né? Mesmo que tenha sido por 4 semanas, um mês, ou chegou até a nascer, né? Um dia de vida. Por que é tão difícil lidar com a perda? Porque o sentimento que fica em nós, né? É aquele sentimento de frustração, aquele sentimento de fracasso, né? De não ter conseguido, daquele sonho que você tava, todo aquele planejamento que foi interrompido, né? Do dia para a noite. Então, por isso é difícil você lidar com essa perda, porque aquele bebezinho, aquele ser que estava dentro de você, você já amava mais que tudo nessa vida. E o sentimento que fica dentro da gente é aquele sentimento de frustração, né? De tudo aquilo que você imaginou viver, de tudo aquilo que você imaginou, que você sonhou viver com ele, de ver crescer, de ver engatear, de ouvir a sua voz, de ouvir aquela gargalhada gostosa de bebê. Então, assim, tudo isso se torna muito difícil com a perda, porque você já projetou toda a sua vida para receber o seu bebê. São tantas coisas que a gente imagina, que a gente sonhou, né, que de repente você viu aquilo, todo aquele sonho, né, acabar, ser interrompido. Lidar com luto não é fácil, né, em nenhuma circunstância, mas seguir em frente, você enfrentar uma perda gestacional, gente, é muito desafiador. Até para a família é difícil, ainda mais para nós, né, que somos as mamães. O luto por um bebê que faleceu antes de nascer é muito doloroso, gente, é extremamente doloroso. É uma dor que deixa a gente muito triste, muito deprimida, né? É muito sofrimento. Você não tem mais aquele brilho no olhar, ele some, você não vê mais. Você olha para o espelho e não se reconhece. A sua cabeça tá de um jeito que você não entende nada do que tá acontecendo. Você sabe que seu bebê faleceu, mas ao mesmo tempo parece que nada daquilo é verdade. Pelo menos foi assim comigo, com a minha filha. Foi muito pesado, foi muito doloroso, gente. Para eu chegar até aqui, o dia de hoje, para estar gravando esse vídeo, para estar falando para vocês sobre o luto da perda gestacional, foi um caminho longo para eu chegar até aqui. Né? Já faz mais de 1 ano e 1 mês que a minha filha faleceu. E sim, é doloroso ainda falar sobre isso. O sentimento de dor continua, mas a diferença é que você começa a saber lidar e a conviver com ela. E uma das perguntas que eu acho que quem passou por isso também faz é: por que isso aconteceu comigo, né? Essa é uma pergunta que, querendo ou não, a gente acaba questionando a Deus o porquê que isso aconteceu com a gente. Por que, Senhor, o Senhor deixou que a minha filha, o seu filho, viesse a falecer? Por quê? Né? Diante de tanta alegria, diante de tantos sonhos e projetos que a gente já fez, né, com o nosso filho, com a nossa família, e de repente tudo se acabar. Querendo ou não, a gente acaba se perguntando, sim, o porquê que aconteceu isso com a gente. E a sociedade, infelizmente, é como se não entendesse a nossa dor, não entendesse o nosso luto. E eu acredito que essas pessoas não entendam porque não chegou a ver essa criança, né? Isso eu falo para as pessoas, para as mamães, né, para os papais que perderam os seus bebês ainda com 4 semanas ou com 20 semanas, né, que não chegou a ter vida, não chegou a respirar nesse mundo. Então, acaba que as pessoas preferem ficar calada, né, do que chegar e não sei, te ajudar com alguma coisa. Nesse momento você meio que se sente sozinha. Ao mesmo tempo que você quer ter pessoas para te apoiar, para estar ali, ao mesmo tempo também você não quer, porque muitas das vezes você acaba ouvindo coisas que não são interessantes. E uma coisa assim que normalmente a gente escuta quando sofre uma perda é: ah, você é muito jovem, você vai ter outro. Daqui a pouco vocês tentam outro de novo. Ah, mas aí vocês vão ter outro filho. Gente, infelizmente a gente acaba ouvindo isso. Eu acredito também que algumas pessoas não falem por mal, né, essas frases, mas
Isso dói muito no coração da gente, isso dói na alma, porque cada gestação, cada perda foi um filho nosso. Então, assim, nenhum filho ele é substituído, né? Nenhum filho é trocado por outro. Ah, logo vai nascer outro. O outro vai ser outro, gente. Esse vai continuar no nosso coração, né? Que infelizmente marcado por um trauma, um momento muito triste, porque não está aqui conosco, não está nos nossos braços. Então, assim, passar pelo processo de luto dessa perda gestacional é muito difícil mesmo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que com o tempo tudo vai se encaixando, tudo vai melhorando e vocês vão conseguindo seguir com a vida de vocês. O começo é muito difícil mesmo. Enquanto essas pessoas não conheceram, não chegaram a conhecer seu bebê, muitas das vezes, com a gente é totalmente diferente, né? A gente já imaginou o rostinho, já imaginou a voz, já imaginou quando começasse a andar. A gente é um amor que cresce dentro da gente, com o passar das semanas, dos meses de gestação, a gente vai sentindo mexer. Então, assim, é um amor que a gente tem mesmo sem saber se é menino ou se é menina, se vai puxar as características da mãe ou do pai ou dos dois. Só de imaginar a alegria que esse bebê trouxe na vida da nossa família, na vida da sua família, imagine a alegria que não seria se estivesse aqui conosco agora nesse momento. Então, até hoje eu não me canso de lembrar, eu e meu marido a gente sempre conversa sobre. Imagina se a nossa Alice, nossa princesa, estivesse aqui com a gente, né? Já estaria com 1 ano, já ia estar andando tudo, dando trabalho. Mas assim, não tem como não pensar, não tem como esquecer, não tem como, gente, é impossível. Isso essa dor, esse trauma, vamos dizer assim, você vai carregar para o resto da sua vida. Por isso que é tão difícil você voltar do hospital para casa sem o seu bebê nos braços. É muito doloroso. E por isso que é tão difícil você fazer coisas simples, como acordar, se levantar, tomar um banho, querer comer. Gente, é muito difícil se você não tiver força para superar tudo isso. E o apoio da sua família, fica muito mais difícil ainda você sair disso. Porque eu não estava conseguindo comer direito, eu não estava conseguindo dormir. Então, assim, coisas simples. Eu não tinha ânimo, não tinha vontade de pentear nem o meu cabelo. Porque era uma tristeza tão profunda que quem tá me assistindo aqui, que perdeu também, sabe como é. O seu mundo acabou. O seu mundo acabou. Você tá ali sem saber o que você tá fazendo da sua vida. Você fica uns meses meio que só vivendo, sem entender nada. Você por um tempo só sabe que tem que acordar, que tem que comer e dormir. Mas assim, tudo fica meio perdido. Meio não, totalmente perdido. Então, por isso é tão difícil passar por esse processo de luto de uma perda gestacional. Perder um bebê, seja no início da gestação, no final ou no meio, é muito traumático, gente. Vocês não têm noção. Se você que está me assistindo aí não passou por isso, dê graças a Deus, porque é muito difícil. Se você não tiver o apoio da sua família, do seu esposo, nossa, e força também, fé em Deus, é muito difícil você sair disso. Porque quando sofremos uma perda, geralmente vem o quê? Aquele sentimento de culpa. Será que eu fiz algo de errado? Será que eu me abaixei? Eu peguei alguma coisa pesada? Será que eu comi algo que fez mal pro bebê? Então, assim, não tem como. Você acaba realmente tendo aquele sentimento de culpa de ter feito algo errado para isso acontecer. E isso só prejudica na sua recuperação. Então, não tem como você passar por isso e você acaba realmente tendo aquele sentimento de culpa de algo que você fez para ter acontecido isso. O sentimento é de fracasso total e mesmo a gente sabendo que fez tudo que podia, mas não tem como evitar esse sentimento, principalmente no começo, nos primeiros meses após essa perda. E falando sobre a importância do apoio da família, sabe um exemplo que é importante na vida dos pais que acabaram de perder um bebê? É o simples gesto de você estar presente
no funeral, caso a sua perda tenha sido tardia, né, que precisou fazer o sepultamento. Então, o simples fato de você estar ali presente, não precisa nem falar nada, só estar presente, né, dando aquele apoio para te dar um abraço, né? Isso é muito, muito importante. Por que eu falo isso? Porque com a perda gestacional da minha filha, da Alice, o meu esposo, meu marido, ele teve que ir e resolver tudo isso, essa burocracia toda do sepultamento, sozinho. Então, graças a Deus que o irmão dele estava presente para dar esse apoio a ele, porque enquanto o meu marido estava enterrando a nossa filha, eu estava no hospital, operada. Então, a minha mãe teve que ficar comigo para que meu marido pudesse enterrar minha filha. Para vocês verem, já se passou mais de um ano, mas isso mexe com a gente. Então, eu quero... Qual a intenção de fazer esse vídeo? É para que vocês entendam que você vai saber lidar melhor com a sua dor, você vai superar, você não vai esquecer, jamais. Seu filho sempre estará dentro do seu coração. Seu filho é um amor eterno. Então, assim, quando eu lembro desse episódio, eu fico um pouco emocionada, não tem como. Mas, meu pai estava lá com meu marido, alguns familiares também estavam lá. Então, assim, isso foi muito importante para ele, porque ele não estava só, porque ele já estava sem mim e eu sem ele. Agora, imagina o sentimento que ele teve que me deixar sozinha. Eu estava com a minha mãe, mas assim, ele teve que me deixar sozinha no momento desse, porque ele teve que fazer toda a parte do sepultamento, da burocracia lá no cemitério e tudo. Aí teve que pegar a certidão de óbito, teve que ver a nossa filha para confirmar que era ela, enfim. Então, é um processo muito doloroso, gente. Não é fácil passar por isso. Então, quem tá de fora, às vezes não consegue entender a dimensão de tudo, de como é você perder um filho. Por isso a importância de você ter a sua família ali lhe dando apoio. E não são números, gente, não é para ter um monte de gente ao seu redor, não, são aquelas pessoas que estão ali para apoiar você mesmo, para não criticar, para não querer soluções, simplesmente por estar presente, se fazer presente nesse momento difícil. E eu agradeço a todos que estiveram ao lado do meu marido nesse momento, que foi muito difícil, que eu fiquei, poxa, nem isso eu pude fazer. Eu não pude ir para o cemitério para enterrar minha filha. Eu não pude fazer isso. E é uma coisa que passa na cabeça da gente tão assim, que a gente fica sem entender nada, que nem nisso eu pensei. Já foi depois que meu marido falou, depois que tudo já tinha acontecido. E uma coisa que eu digo pra você, não tente, como é que eu posso dizer, superar. Não tente superar o luto rapidamente. Não, eu sou forte, já tô bem, já tô me sentindo ótima. Não faça isso. E eu acredito que para a maioria das mães, para a maioria dos pais, né, que passaram por isso, mesmo que queiram passar por isso rapidamente, não conseguem. Porque a dor toma conta da gente. Então, viva o seu luto, tenha o seu tempo para se recuperar, se permita viver essa dor, se permita viver o luto no seu tempo. Hoje, como eu disse para vocês, já tem mais de um ano. Mas eu sei como foi no começo. Eu sei quanto tempo eu demorei para conseguir entrar no quarto da minha filha, para conseguir mexer na mala do enxoval da minha filha. Mas cada um tem o seu tempo. Não queira seguir o tempo. Ah, porque eu perdi um filho, isso é uma outra pessoa, vamos dizer assim, né? Ah, porque eu perdi um filho e com 3 meses já estava bem, já tive até outros. Gente, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Viva o seu luto da melhor forma possível, porque é um processo que você tem que passar. Você não pode pular essa parte, porque aí se você guardar para si, o seu corpo adoece. E lá na frente,
Você vai ter problemas de saúde, justamente por não ter conseguido botar para fora ou viver esse momento triste. Sim, é um momento triste, é um momento de dor, mas você precisa passar por isso. Eu, por muitos meses, eu chorava muito, chorava que soluçava, ficava com os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar. Mas foi um processo que eu precisei passar. Então, a partir do momento que você entende que você vai sofrer, que você vai sentir muita dor e que não vai mudar aquilo que você está sentindo naquele momento, você precisa saber, ter consciência. Se você souber disso, que é um processo que não tem como pular, vai ser mais fácil para você. Então, como lidar com tudo isso? Sabe quando, antes de você saber que estava grávida, normalmente a gente tem sempre planos e projetos. Esse ano eu quero fazer uma cirurgia, esse ano eu quero viajar, esse ano eu quero ir para academia. Querendo ou não, você planeja todo ano, eu quero fazer tal coisa, você tem uma meta, tem um projeto, tem um plano, né? E seu bebê veio, você descobriu aquele positivo, aquele teste positivo, aquele teste de gravidez que deu positivo e acabou mudando os seus planos. Então, tenta voltar lá atrás de quando você ainda não estava grávida. Quais eram os seus planos? O que é que você tinha na sua mente que você queria muito fazer? Então, tenta focar um pouco nisso. Tenta focar em algum plano, em algum projeto que você tinha. Se você não tinha nada, se o seu único projeto, que eu acredito que não, que eu acho que a maioria das pessoas, todo mundo tem alguma coisa, algum objetivo. Então, se você não tinha algum plano, começa a fazer uma caminhada, começa sei lá, bota uma meta de todo mês, uma vez no mês, você ir conhecer, você sair para conhecer um local diferente. Tenta ocupar a tua mente com alguma coisa, não fica só focada nisso, porque isso também vai ajudar a você conseguir seguir em frente, mesmo com toda a sua dor. Então, tenta focar naquilo que você gostaria de fazer. E uma coisa que eu quero falar aqui também é sobre o diálogo entre vocês, entre o casal. Não deixem de ter esse diálogo, né? Evite desentendimentos sobre esse assunto, até para evitar também o distanciamento entre vocês, porque esse é um momento tão difícil para você e para o seu marido, né? Um momento de união, de cada dia estar mais juntos, mais conectados, para poder seguir em frente vocês dois juntos. E do que você precisa nesse momento de dor, né? Além de você saber que precisa passar por isso, você não pode pular essa etapa, é você também ter apoio do seu marido, apoio da sua família, o acolhimento nesse momento que é difícil. E para que você possa superar esse luto, é como eu já disse aqui, você não pode querer ultrapassar, pular essa etapa, você tem que viver, você tem que sentir essa dor. Eu sei que nesse momento falar sobre o seu bebê chega a dar um nó na garganta. Eu sei muito bem como é, porque eu já passei por isso. Quando as pessoas perguntavam alguma coisa, eu tinha até pessoas que nem sabiam do que tinha acontecido e só de eu pensar, de imaginar, de ter que responder, já me dava um nó na garganta, já me dava vontade de chorar. Então é normal passar por isso, porque era alguém que você amava mais que tudo nessa vida. Lá na frente você vai conseguir falar do seu filho com um ar assim mais leve, de saudade, e toda aquela angústia ela vai diminuindo, você vai vivendo melhor com ela. E uma coisa que eu queria falar aqui também é que o seu marido ele também está sofrendo. E por que ele não sofre como você? Isso eu digo a maioria das vezes e também como eu passei aqui em casa. O meu marido estava sofrendo, estava destruído por dentro. Mas ele se sentiu na obrigação de me dar esse apoio. Então, sempre que ele chorava, na maioria das vezes, ele tentava não chorar na minha frente, para que ele fosse a força, para que ele fosse o meu apoio naquele momento. Então, assim, ele sofre, mas sofre de uma forma diferente, até porque quem carregou foi você. Então, o sentimento dele é diferente, é uma dor. Mas ele também é o pai do seu filho, ele também sonhou, ele também teve projetos, ele também imaginou a vida dele com o seu filho, com o filho dele.
Então ele também sofre com a perda do filho. Ele sofre de saber que tudo aquilo que ele imaginou não vai poder ser realidade, né? O sonho dele também foi destruído, foi acabado. Mas ele tem aquele papel de ser a força da mulher, da esposa, que está passando por esse momento difícil. Então, ele guarda para si um pouco dessa dor para poder estar ali forte do lado da esposa. Foi assim que o meu marido fez comigo. Lógico que em alguns momentos não dá para segurar e eu com todo o sofrimento, com todo o abalo emocional, tinha momentos que eu estava ali também sendo forte para ele, porque eu sei que também estava sendo difícil. Então, é um momento que você não pode se afastar, é um momento que vocês têm que ficar cada dia mais juntos. Não é só a gente, o casal não é estar junto só na felicidade e na tristeza também, né? Porque ninguém planeja ter um filho e perder. Quem é que quer isso? Ninguém. Todo mundo que planeja ser pai, ser mãe, quer ver o filho crescer, quer ver nascer. E, infelizmente, esse sonho nosso, o seu sonho, foi destruído, né? Apesar de que, de toda essa tristeza, a gente sabe que tudo, Deus tem um propósito. Tudo tem um porquê, por mais que seja sofrimento pra gente. Mas se você não entende o porquê que o seu marido age diferente, é justamente por isso. Na maioria das vezes é porque ele quer ser forte pra você. Ele quer ser aquela pessoa que represente a força, o seu apoio, para que você possa sofrer, para que você possa chorar, né? Tem um ombro para chorar. Perder um filho, com certeza, para mim, foi a maior dor que eu já vivi na minha vida. Foi perder os meus filhos. E como eu já tive 3 perdas, cada perda foi por um motivo diferente, cada perda foi de forma diferente e uma dor diferente. Nossa, gente, eu só de imaginar sei lá, tipo, engravidar de novo, já me dá um medo, já me dá um trauma de, sei lá, qualquer coisa, se eu descobrir que tô grávida, de repente, qualquer coisa que eu sinto, aquele medo de perder de novo, sabe? Esse sentimento, fica um trauma na gente, fica um medo realmente de você querer tentar novamente. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que ter fé, tem que buscar entender o porquê que tá perdendo, né? Tem que entender, tem que investigar também para saber o porquê que não tá conseguindo, né, ter os seus filhos nos braços, se é algum problema de saúde, se é Deus, né, que não tá no tempo certo ainda de você ter seu filho. Mas o que eu quero dizer para você é que não desista, não desista. É doloroso, é traumático, medo existe realmente, mas no tempo certo tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso e vai valer a pena. E o que eu quero falar para você que perdeu o seu filho, primeiramente de tudo, é que eu sinto muito por sua perda, né? Mas saiba que Deus tem um propósito em tudo que faz. E o que eu queria falar aqui para você também, que perdeu o seu bebê, é que não se culpe de forma nenhuma. Infelizmente aconteceu, mas saiba que agora ele está com Deus, está bem, não está sofrendo, porque a gente não sabe que, assim, de repente, isso não acaba passando pela nossa cabeça, assim, será que Deus levou porque ia ter algum problema de saúde? Será que Deus levou porque lá na frente não ia ter alguma malformação? Não ia ser um bebê que pudesse brincar, que pudesse correr, né, que pudesse viver realmente. Então, essas coisas acabam passando pela nossa cabeça, mas não se culpe, tá bom? São muitas informações que nós, como pais, temos que digerir tudo, porque do dia pra noite você tá ali super feliz comemorando, imaginando o bebezinho no quarto, e de repente tudo é destruído, da noite pro dia seu sonho acabou. Parece que você acordou, você tava sonhando e você acordou. E nesse processo de luto não tem um tempo X certo, como eu disse, não tem um tempo certo para você ficar bem. Na verdade, você nunca vai ficar bem, você vai ficar um pouco melhor,
de tudo o que você já passou, mas você não tem como esquecer um filho seu, né? Não é uma roupa que você compra e não quero mais usar, ou então deixa pra lá e esqueceu. Não, é o seu filho. Você nunca vai esquecer. Nunca. Eu sei o quanto é difícil você chegar e entrar no quarto depois da perda, porque o seu quarto, para quem já perdeu com um bebê já com vários meses, como eu, você já comprou todo o enxoval, já comprou os móveis, comprou roupinha, comprou, no meu caso, como era uma menina, né, Alice, comprei lacinho, ganhei roupinhas. Então, assim, você já imaginou toda uma vida com ela. Você já imaginou toda uma vida com seu filho. Então, você chegar e entrar nesse quarto que você planejou ver o seu filho crescer é muito doloroso. Mas cada um tem o seu tempo. Então, se você tá aí com o enxoval, com os móveis do seu filho, não fica nesse negócio, eu tenho que me desfazer. Não. Cada um tem o seu tempo. Se você vai entrar, se você não vai, se você vai doar suas coisas ou não. Eu mesmo já mudei de opinião várias vezes. Logo no começo eu não queria doar nada, mas eu também não conseguia abrir. Mas eu não queria dar nada pra ninguém nem vender. Depois eu fui mudando de opinião, vendi os móveis, depois doei umas coisas, depois eu queria ficar com outras. Mas no final de tudo, eu vi que pra mim, o melhor em questão de saúde mesmo, psicologicamente e tudo, foi melhor doar. Então eu me desfiz de todas as coisas, de roupinhas, de brinquedo, gente, de tudo. Hoje em dia eu não tenho mais nada que era do enxoval da minha filha, não tenho mais nada. Então, só faça isso de doar as coisas, de querer mudar no dia que você estiver se sentindo bem, no dia que for o seu desejo de fazer isso, você vai sentir, né? Porque assim como eu tava muito apegada às coisas, chegou um momento que eu senti que eu precisava me desfazer disso, né? Das coisas que eu comprei para ela, das coisas que eu ganhei também. Então, isso vai ser natural. Não precisa de pressa. Tem o seu tempo. E você vai sentir o momento certo de tomar uma decisão em relação às coisas do seu filho. Então, mamães e papais que perderam seus filhos, tirem um tempo para vocês conseguirem assimilar tudo o que está acontecendo, porque vocês vão precisar desse tempo. Além do seu corpo, né, para as mães que tiveram que passar pelo processo de uma cesárea ou um parto normal, sabe como que está sendo difícil aí para vocês a recuperação, porque você imaginou que nesse momento de recuperação você estaria com seu bebê amamentando e tal, tantas coisas que passam. Mas, gente, tudo vai dar certo no seu tempo. Tenha o seu tempo para se recuperar bem. Eu sei que é difícil você ter vontade de se alimentar, de querer viver, mas se esforce para se alimentar bem, se esforce para ficar bem, para voltar a si, para você voltar a viver novamente. Então, tenha ao seu lado pessoas que realmente gostam de você, pessoas que te amam, que te apoiam, né, nesse momento. Evitem pessoas que só querem saber do que aconteceu, que só estão curiosas e não querem ajudar em nada. Tente ficar afastado dessas pessoas. Depois você volta, e se você se sentir pronta para receber visita, receba. Eu mesma não quis, por um tempo eu não quis ninguém na minha casa, só eu, meu marido e a minha família. Mas cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito de agir. Eu espero muito que eu tenha ajudado de verdade, de alguma forma, né, com esse vídeo. A você, mamãe e papai, meus sentimentos. Eu sei o quanto é difícil, mas não percam a fé de vocês. Entrega tudo nas mãos de Deus, porque Deus tem um propósito em tudo que faz, mesmo que seja difícil. Deus sabe o que faz na vida de vocês, Ele tem sempre o melhor. Sintam-se abraçados, gente, de verdade, porque só quem sabe é quem passa. E essa frase agora faz todo sentido para mim, porque eu consigo sentir a dor da outra pessoa, porque essa foi uma dor minha também. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.